8h08. Conosco em nosso estúdio para a nossa entrevista de hoje nós temos a dona Osana do CVV e a doutora Lilian, que é psiquiatra. Eu quero desejar um bom dia e obrigado por terem aceitado o convite de virem conversar conosco nesta manhã de sexta-feira. Bom dia a todos. Eu sou Osana, então, do CVV, e gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, pois sempre é bom falarmos de coisas que nos confortam, né, então, que é o assunto de hoje. Bom dia a todos. Eu acho que não tem como a gente fugir do assunto se não for começar pela tragédia que a nossa cidade ainda vive, né? Então, meninas, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse pós, né? Nós ainda estamos sofrendo muito e as pessoas, cada uma com a sua reação diferente, tem sofrido de forma individual essa tragédia. Como que vocês têm sentido no CVV e no consultório essa questão? Bom, no CVV, Carol, é uma questão que assim nos preocupa bastante, porque nós já temos duas questões agora, né? Já tínhamos uma que, por ser período de Natal, normalmente os atendimentos no CVV eles aumentam em torno de 15%, porque é um período em que as pessoas se sentem mais felizes e há um pouco aquele compromisso, e por que eu não estou feliz? Muitas pessoas sentem saudade, sentem uma tristeza, algo que aconteceu nesse período, ou também pelo simples fato de não ter mais pessoas junto de si. E nós estamos vivendo nesse período algo diferente, algo extraordinário, que para nós foi uma grande tragédia. E, por incrível que pareça, essa tragédia é nossa. Então, houve realmente uma comoção local, nacional, inclusive de outros países, e essas pessoas agora voltaram para suas vidas, e nós vamos continuar com isso. Então, nós precisamos sim de um apoio, nós precisamos e pensamos, estamos trabalhando no sentido de prepararmos uma rede de apoio, porque esse trabalho vai continuar, né? E a gente precisa dar esse suporte para as pessoas que estão muito tristes, muito abaladas, principalmente as famílias, os amigos, as pessoas mais próximas, mas de uma maneira geral todo o povo chapecoense e catarinense, né? Então essa é algo assim que nós vamos ter que trabalhar ainda por bastante tempo, com o apoio, com a compreensão, com a tolerância, e no tempo de cada um, porque cada um assimila essa dor, esse sofrimento de alguma maneira, né? Então o CVV está à disposição para isso, tanto no seu atendimento diário das 15 às 23 horas, porém nós estamos trabalhando também para outras atividades que possam dar esse suporte, esse apoio para as pessoas. Doutora? Na época da tragédia, um dos primeiros sentimentos e pensamentos que se teve foi, nossa, bem nessa época, foi um dos meus primeiros pensamentos. Exato. Quando começa a chegar o final do ano, isso é rotina em consultório médico, psiquiátrico. As questões de festas de final de ano e os eventos, muitas vezes religiosos ou conotativos de término de um ciclo, né? Isso mexe com as pessoas. Todo mundo tem uma fase de reavaliação, né, ao longo do que aconteceu no seu ano, coisas boas, coisas ruins. Então, estão todos já organizando suas festas, seus encontros, geralmente familiares, né, para essa época do ano. E ali aconteceu a tragédia, pegando todo mundo de surpresa, bem no iniciozinho de dezembro, final de novembro, né? Então, nessa hora, todos os pensamentos, eles desagregam, eles rompem o rumo, assim, do que se estava tomando, né? Então, nós temos, assim, habitualmente, numa situação de catástrofe, as fases de impacto, de repercussão e a fase de recuperação. Nessa fase de recuperação, muitas vezes assim acontece a reverberação do trauma, né? A dificuldade, dependendo do grau de severidade de cada um, pode determinar um impacto emocional
muito maior, às vezes, do que o próprio evento, quando as pessoas começam a se dar conta que morreram tantas pessoas, mas que a vida segue, né? No início, acontece muito acolhimento, como foi aqui, né? Pela imprensa mundial, a repercussão em todas as mídias, assim, foi muito importante esse alento naquele momento. Mas, no momento seguinte, as pessoas voltam para casa e a vida continua. E aquelas pessoas não existem mais. E aquelas crianças não têm mais pai, aquelas mulheres não têm mais mãe, os colegas não têm mais o seu colega dentro da rádio e assim por diante. Foi uma coisa muito chocante. Nós perdemos aqui muitas pessoas de alguns grupos, de pequenos grupos, né? De repórteres, de pessoas envolvidas no esporte, né? Os empresários e o pessoal do futebol, que na verdade é uma grande família, eles são todos amigos, né? Vocês vejam assim quantas crianças, quantas famílias só nesse lugar aqui, esse ano, estão desmanteladas. Então, isso é muito grave. E nessa hora, cada uma das pessoas se volta para os seus familiares, para as suas rotinas, para as suas obrigações de final de ano. E aquele alento dado no início vai dissimulando, vai esvaziando. E a realidade, a dor da saudade vai apertando, né? Então, é uma fase complicada, assim, né? Muitas vezes a gente pergunta quem são as vítimas, né? As vítimas primárias, as da catástrofe, as secundárias, os amigos e os familiares. Aí o terceiro nível de vítima, os profissionais de equipe de resgate, de emergência. O quarto nível, os membros da comunidade que ofereceram ajuda. O quinto nível de vítimas, as pessoas que têm envolvimento indireto, pessoal da limpeza dos hospitais, pessoal do cafezinho, pessoal de todo tipo de suporte. Sexto nível de vítimas, aqueles que por acaso acabam envolvidos de alguma forma, direta ou indireta. Vocês imaginam até para um pessoal que trabalha em cemitérios, eles não são acostumados a sepultar tantas pessoas no mesmo dia. É uma coisa extremamente chocante o que aconteceu aqui conosco, né? Eu sempre comento que nós não tivemos o direito. Aqui como rádio, eu tento explicar para quem é de fora. Nós perdemos os colegas, nós perdemos os patrocinadores, nós perdemos os jogadores. Foi o ciclo todo do esporte que nós perdemos. E nós não tivemos de ir nesses velórios todos. Exato. Porque a gente ainda teve que se submeter à crueldade de escolher em quem, né, em qual família prestigiar, se posso falar essa palavra, naquele momento, né? E eu escuto muito, como a gente tem relação com várias dessas vítimas, desses graus de vítimas, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre isso, porque me questiono muito. Eu escuto sempre assim, mas tu não conhece um médico aí que pode me dar uma receita? Que eu queria tomar um remédio. Tô precisando tomar um remédio. E aí a gente não sabe como aconselhar, e de repente a Osana pode falar sobre isso também. Aí eu não sei se... Porque a pessoa deve viver aquele luto, né? Sim, sim. Mas também a gente não sabe até que ponto ela precisa de uma ajuda, de uma medicação, e até que ponto ela está querendo mesmo se dopar para não passar por aquilo, né? Geralmente, as pessoas, nesse momento, quando elas pedem algum tipo de socorro, assim, é porque elas têm a necessidade, a obrigação de se manterem em pé. E pelo impacto da tragédia, elas não estão conseguindo. Por exemplo, quando chega de noite e você deita, passa o filme do seu dia, ou da sua semana, né, ou das suas obrigações do próximo dia, ou das suas tristezas. Quando você deita no travesseiro, volta o filme, né? E aí você não consegue dormir. 1 dia, 2 dias, 3 noites de insônia, 4 noites, você tá um caco. Você não aguenta fazer as coisas mínimas e obrigatórias que você tem. Acordar, estar nos horários, estar atento às peculiaridades de cada serviço. Então, existe um mínimo de
de necessidade que um adulto que trabalha precisa manter. E muitas vezes nessas horas, eu preciso de uma medicação. É uma medicação de suporte, não significa que seja para dopar e se amortecer, se anestesiar da tragédia, porque isso não acontece assim. A tragédia ela está na rua, você vê a chapa em todos os lugares, você vê ainda a fita de luto em todos os lugares. O Natal na cidade é um trenzinho andando no centro para levar as crianças, que também não tem culpa disso, né? Então, as pessoas continuam e elas precisam estar inteiras. Então, muitas vezes, você ajudando elas a descansar melhor a cabeça, para no outro dia a cabeça funcionar de novo e conseguir fazer o mínimo necessário, né? Você imagina uma mãe em casa com os filhos e o pai não está mais, e a mãe que é vítima, né? Ela perdeu o marido, ela tem que estar em pé para dar o suporte para um filho, para o outro, ou para um bebê que ela nem, né, sozinha. É complicado isso. Então, eles precisam de suporte, sim. É importante encaminhá-los a uma avaliação, geralmente psiquiátrica, se não for o caso de medicação, de tratamento psiquiátrico, o próprio psiquiatra encaminha para psicólogos ou para outros serviços de apoio, né? No CVV, eles têm um trabalho muito importante, que é um trabalho anônimo. Então, a pessoa tem a possibilidade de pedir auxílio sem necessitar se identificar. E aquilo permanece em sigilo. É uma outra forma de pedir socorro, né? Mas é importante, assim, descaracterizar isso de ficar dopado para não sofrer. Todos estão sofrendo. Não existe isso, assim, um remédio que vá te tirar o sofrimento. E até, doutora, a gente sabe que o luto ele é importante a gente viver. Essa tristeza que a gente está passando nesse momento, ela é importante a gente viver nesse momento. Às vezes, o fato de eu estar me medicando significa que eu vou adiar isso. Isso não é bom. Claro que às vezes, como a doutora mesmo muito bem mencionou, às vezes é necessário, mas eu tenho que ter essa avaliação. Então, também como nós comentamos inicialmente, é necessário uma rede de apoio. É necessário um apoio psicológico, psiquiátrico, o trabalho do CVV no sentido de fazer esse apoio sigiloso, no qual a pessoa está desabafando. Mas, em termos gerais, a gente precisa aprender com essa lição que não é viável eu julgar a dor do outro, que eu criticar a dor do outro. Quando eu olho para uma pessoa que foi talvez diretamente atingida pela tragédia e vejo que ela está bem, que ela está sorridente, isso não significa que ela não está sofrendo. Então eu jamais posso julgar alguém por aquilo que eu estou vendo de aparência dela. Então, por dentro é que ela está sofrendo. Então, às vezes, também como foi mencionado, ela está buscando lá profundamente a sua força, a sua energia para conseguir passar para as outras pessoas essa força. Mas às vezes ela está com um problema muito grande e ela não quer deixar isso aparecer. E de alguma maneira ela precisa colocar isso para fora. Seja no desabafo com o CVV, onde ela coloca isso e da maneira assim mais clara que ela puder, da maneira como ela achar que seja necessário, sem pensar que alguém vai estar julgando, criticando, né, ou fazendo qualquer tipo de comentário, de uma maneira assim muito aberta. Ou seja, é muito importante a gente aceitar as pessoas exatamente como elas são, sem julgar e sem criticar, porque a dor de cada um é exatamente de cada um. A gente não pode, em hipótese alguma, achar que mas a dor de um é maior do que a dor do outro. Não tem como a gente saber isso. Então, o respeito, essa consideração, essa aceitação com relação ao outro facilita o entendimento e também a assimilação, esse processamento que é necessário. E, claro, dá o tempo. O tempo é que vai nos auxiliar também nesse sentido, auxiliar principalmente essas pessoas, né, para que haja de fato uma assimilação, um processamento, porque na realidade isso vai agora estar conosco por toda a vida. Né? Quer dizer, é meio que, talvez assim de uma maneira até um tanto cruel, mas a gente vai dizer, olha, agora é Chapecó antes e depois a tragédia, porque a nossa vida mudou. Né? Então é isso que agora a gente precisa, se unir
né, em solidariedade, nos ajudar uns aos outros. Isso é extremamente necessário. Eu queria chegar nesse ponto agora, e a volta por cima, porque a gente precisa dar a volta por cima, né? De que forma que nós vamos fazer isso? Cada um tem o seu tempo, como que a gente precisa entender que cheguei no ponto que eu preciso, né? Preciso levantar. Sim, é muito importante, acho que até a doutora Lilian comenta isso depois também, mas no CVV, como é que a gente procura trabalhar essa questão? Que a gente se coloca à disposição para quem quiser, né? É uma forma do CVV trabalhar. A outra forma que a gente está buscando é meios, por exemplo, talvez grupos de apoio, né, no qual as pessoas possam estar se reunindo e conversando sobre isso naquele momento, para que haja um momento assim em que essas pessoas se integram, conversem entre si, porque como a dor é mútua e ela é muito grande, muitas pessoas atingidas, então é muito importante nesse momento, apesar delas saberem que elas não estão sozinhas, mas que elas sintam de fato isso. Que elas sintam que não estão sozinhas mesmo, porque às vezes falar é uma coisa, mas a pessoa sentir que ela de fato não está sozinha é outra coisa. Então, nesses grupos de apoio, elas vão ter essa oportunidade. E os grupos também são sigilosos, são anônimos, né? Então, eles não serão divulgados, olha, essas pessoas estão participando. Não. Esses grupos, eles já estão acontecendo? Ainda não, nós estamos ainda estruturando, organizando, e em breve, possivelmente início de meados de janeiro, início de fevereiro, por aí a gente deve iniciar as atividades. Inclusive também a gente está montando esses grupos não só daí pelo CVV, mas também com o apoio, né, de profissionais da área, assim como a doutora Lilian e outros profissionais, né, para que a gente possa dar esse suporte. E que que a iniciativa seja dessas pessoas, dessas que entenderem que, olha, não, eu preciso de um apoio maior. Sozinha está muito difícil, então eu preciso. E aí a gente está aí à disposição, através do CVV ou através, né, da rede municipal de saúde e de outros profissionais da área também. Carol, em psiquiatria existem algumas situações assim particulares que a gente precisa ficar atento. Quando aconteceu essa tragédia da Chape, nós fazemos parte da Associação Catarinense de Psiquiatria, que por sua vez da Associação Brasileira de Psiquiatria. Naquele mesmo dia, nós alguns psiquiatras daqui, né, que fazem parte dessas associações, começamos a receber materiais de orientação de como lidar nas questões de tragédia, de imediato, tá? Então, eles de pronto se colocaram com auxílio, né, nos dando as orientações de como fazer equipes, de como prestar atenção em determinadas coisas. Obviamente, eles estavam preocupados com uma repercussão assim popular, como foi na época da tragédia da Boate Kiss, né? E isso, desde o início, eu conversava com eles dizendo, calma, gente, isso não é uma situação de tragédia desse naipe. Aqui não está acontecendo um desespero como ódio, como raiva, como... Foi uma coisa muito intensa, porém diferente em Santa Maria. Em Santa Maria aconteceu o imprevisível por um desleixo de muitas pessoas naquele momento. No nosso caso também foi desleixo de um piloto, mas ainda assim configura uma tragédia aérea. Então, é um pouco diferente o cenário. Então, não existia aqui em Chapecó, você não via pessoas gritando de raiva, quebrando coisas de raiva. Você via luto, você via dor, você via silêncio, né? Algum fotógrafo, para mim, fez o retrato assim, daquela dor, que é aquela foto do estádio vazio com um menininho de chinelinho olhando para baixo. Aquela foto ali foi a tradução da nossa tragédia, né? E então eu colocava isso a eles, assim, que eles queriam mandar medicamentos, mandar equipes, e já tinha, a gente conseguiu organizar dentro da própria cidade, com auxílio do CAPS, né, da prefeitura e tal, serviços de apoio
para o pessoal que ficava ali no estádio. Mas, Carol, assim, ó, era um apoio para alguém que de repente desmaiasse ou chorasse demais, porque não existia, você não vai fazer uma sessão de terapia com alguém ali naquele momento, é um apoio psicológico. Tecnicamente, em relação a doenças psiquiátricas, nós precisamos ficar atentos a partir de agora. Existe em psiquiatria uma doença que se chama transtorno de estresse pós-traumático. E esse transtorno de estresse pós-traumático, ele começa a aparecer alguns meses depois, quando a poeira sentou. E aí, os holofotes saíram daquele local e volta a vida ao normal, e ainda assim com pesos que não se conhecia. Inventários, mudanças de cidade, reorganização econômica dentro de uma casa, advogados, obrigações legais. São inúmeras situações que essas famílias estão vivendo, que a gente não tem ideia, né? Ou tem, mas... né? A gente não tem como interferir diretamente, eles vão ter que passar por isso. Então, a partir de agora, começam a chegar no consultório esse tipo de pacientes assim, que não conseguem mais, por exemplo, entrar dentro de um avião, ou, sei, num estádio de futebol, alguma coisa semelhante, tá? E aí eu trouxe aqui uma relação de riscos, de quais os grupos de riscos que a gente precisa ficar um pouco mais atentos, que podem desenvolver esse estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, a pessoa vai ficar vivendo predominantemente ansiosa. Na maioria das situações, sempre ansiosa, sempre tensa, sempre ansiosa. Tá? Então, os fatores de vulnerabilidade ao estresse pós-traumático. Então, os fatores pré-traumáticos. Perdas e traumas anteriores aos eventos. Anterior ao acidente, algumas pessoas já tinham problemas em casa, certo? Então, perdas e traumas anteriores, abuso sexual na infância, abuso de álcool e drogas, história familiar ou pessoal de transtornos psiquiátricos. Muitas dessas pessoas sobreviventes hoje, os familiares, por exemplo, sofriam de alguma depressão. Tinha um quadro depressivo leve, que de vez em quando voltava, tinham, sei lá, uma fobia. Quem já tinha alguma coisa, piora. Tá? Situações de desvantagem, desorganização, desvantagem social, econômica também, desorganização pessoal, educacional, essas coisas. Ou outros estressores da vida. Sexo feminino e ser criança ou idoso, né? O sexo feminino, nessa hora, tem uma desvantagem na hora da reorganização dentro de casa. E ainda na nossa tragédia, morreram homens, não morreram mulheres da nossa comunidade. Só homens, né? Só homens, que você triplica, né? Aí os fatores peritraumáticos que envolvem ao redor, né, de todo o trauma. Quando o evento ocorreu de forma súbita, a rapidez e a imprevisibilidade que o evento ocorreu. Não foi, por exemplo, como na Boate Kiss, o cara tá botando fogo, mas, poxa, daqui a pouco essa coisa aí pode... Lá teve chance ainda de muita gente sair correndo. No nosso, não teve, né? O grau de ameaça real que pode ser detectado por vítimas da comunidade, o grau de exposição ao cenário, experiências sensoriais grotescas. Experiências sensoriais grotescas, eu penso nesses sobreviventes. Tá? Eles viram tudo. Eles viram coisas que muitos vão não lembrar conscientemente. Né? Coisas que nós não temos ideia. Tá? E proximidade, existe relação. Tá. Aí, fatores pós-traumáticos. Reações psicológicas agudas severas. Por exemplo, o cara começa a sentir insônia. Dali a pouco ele deprime, junto com a depressão vem pensamentos ruins. Eu também começo a pensar em me matar. Quem sabe seria melhor, que meus amigos todos morreram, quem sabe... E aí a situação vai adiante. Falta de rede de apoio, familiar ou social. Reações adversas de outras acusações ao sofrimento.
Muitas vezes as pessoas começam a querer achar culpados e dizer por que contrataram A e não B, por que isso. Bom, se fosse fácil e tivéssemos uma bola de cristal, as coisas seriam bem mais tranquilas, né? Tá. E ao sobreviver, a culpa de ter conseguido lidar com a situação. Aqueles que conseguirem se reorganizar, inclusive esses vão passar a se culpar porque o vizinho que também perdeu não conseguiu ainda. Então é uma coisa muito ampla. Você vê que vai multiplicando o sofrimento, né, pelas famílias. Agora 8h34, eu quero que você participe também. Pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, é o 991015588. Pode telefonar para o 2049-1200. E nós entrevistamos o CVV com a Osana e a doutora Lilian, que é psiquiatra. Acaba de entrar uma notícia aqui na redação. Suspeito de atacar feira em Berlim é morto em Milão, diz governo italiano. O primeiro-ministro italiano afirmou que Anis Amri foi morto em Milão em uma patrulha de rotina. O tunisiano, suspeito de atacar a feira de Natal em Berlim, na Alemanha, foi morto a tiros em Berlim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é ele, afirmou o ministro italiano Marco Minniti. Aconteceu que uma patrulha de rotina tentou abordar um cidadão e este cidadão atirou contra os policiais que revidaram e o mataram. Então foi praticamente ao acaso que o encontraram já em Milão. Esta é a notícia de destaque agora, nos últimos minutos. Vamos ao intervalo, já retornamos. Chapecó Notícias. Oito horas com 41 minutos, retornamos ao nosso Chapecó Notícias. Nós estamos entrevistando o CVV, Centro de Valorização da Vida. A Osana conversa conosco e também a doutora Lilian, psiquiatra. Já fizemos um primeiro bloco aqui conversando sobre diversos assuntos. Continuamos agora. Você pode fazer a sua pergunta 2049-1200 ou então por WhatsApp 99101-5588. Carol. Eu queria aproveitar um pouquinho mais a doutora Lilian. Eu tenho ouvido muitos depoimentos assim de adultos. Eu tô com medo do escuro, sabe? Eu tô com medo de coisas bobas, assim, sabe? Ou da questão de tô sonhando, ou a música dos caixões entrando não sai da minha cabeça. Então, essas pessoas tá num grau, claro que cada um, né, é uma situação diferente, mas isso é normal ou já é possível de buscar uma ajuda para não piorar, né? Carol, isso já são sintomas. Quando alguém diz a você assim, a música dos caixões entrando não sai da minha cabeça, a pessoa já está comprometida, ela já está em sofrimento. Ela já está apresentando sintomas ou para desenvolvimento de uma doença depressiva. Mas é por luto? Sim, é por luto. Mas é uma doença depressiva também. Ele não é um luto natural. Né? Foi algo chocante, foi uma tragédia. Né? A música nos meus ouvidos dos caixões entrando no estádio. Muitas pessoas já me relataram a mesma coisa quando uma não conhece a outra. Eu não consigo mais ficar na sacada do meu prédio, porque dali eu enxergava 4 jamantas cheias de caixões. Muitas pessoas estão repercutindo ainda com isso. Né? É possível, então, e eu até gostaria de desmistificar um pouco isso, porque também escuto muitas pessoas falando assim, não, eu preciso de viver esse luto, eu não devo procurar tomar nada, eu não devo procurar ajuda, porque eu quero sentir o que eu tenho que sentir. Então, também não é assim, né, doutora? Não, os medicamentos que se tem, as maneiras, as alternativas de tratamento que se tem, elas não isentam a pessoa de sentimento, elas não mudam o jeito da pessoa ser.
a pessoa vai continuar fazendo suas coisas, porém com uma capacidade mental melhor. O fato de você precisar medicar alguém com uma medicação antidepressiva não quer dizer que ela não vá se deprimir. Ela vai chorar se precisar, vai espernear se precisar, ela vai rir se precisar, ela vai conseguir fazer as coisas e vai conseguir pensar na sua dor também. Mas ela fica fisicamente mais inteira, porque a vida tem que continuar no outro dia. De manhã alguém vai te pedir: mãe, me dá isso, mãe, eu preciso daquilo. E ela precisa estar ali. Por mais que a música dos Caixões não saia do seu ouvido, você daqui a pouco vai perder alguém e vai ter que entrar num velório, numa igreja, né? Então você tem que estar em pé de novo. E nesse momento pode entrar o CVV, né, Osana? Nesse momento em que eu ouço a música dos Caixões, ou pego o telefone, ligo, o número é 3331-4111 e também 141, né? Lembrando que 141 aqui para Chapecó é gratuito. De fato, Carol, é realmente muito importante, a gente precisa ter essa estrutura que a doutora Lilian muito bem comentou, porque é o que vai nos dar suporte. E um outro suporte é falar sobre o assunto, né? Então, se a pessoa está sentindo essa dificuldade, ela já está com dificuldades para dormir, já está tendo pesadelos, já está com essa dificuldade até mesmo com relação à música ou alguma coisa que a lembre daquele dia, ela precisa falar sobre isso. Então, o CVV é um dos canais. Lembrando sempre que não existe uma única alternativa, né? Quer dizer, se eu buscar o CVV já é o suficiente. Não, eu preciso, de repente, desse suporte psiquiátrico, porque é quem vai poder me indicar o medicamento necessário e adequado que eu preciso, ou daqui a pouco um tratamento psicológico, né? Então, uma terapia. Então, eu preciso buscar e ver naquilo que eu me sinto melhor, mas ir gradativamente vendo. Se isso não está sendo suficiente, vou buscar algo mais, né? Mas é muito importante também que as pessoas que estão em torno, né? Porque às vezes esta pessoa em si ela vai ter uma dificuldade maior de buscar essa ajuda. Então alguém precisa próximo a ela precisa estar prestando atenção, precisa estar de olho, né? Porque normalmente é essa rede de contatos que vai poder auxiliar também, porque em algum momento pode ser que esta pessoa em si ela não vai conseguir buscar esse suporte, essa ajuda. Então ela vai precisar de alguém. E lembrando também que a condição da espiritualidade de cada pessoa é fundamental, né? Porque por mais que naquele momento a gente viu muitas pessoas dizendo: mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? De alguma maneira é a reação imediata, mas em seguida vem, de alguma forma foi necessário, ou de alguma maneira isso tinha que acontecer, que a gente não sabe como, mas que é necessário buscar esse suporte também. Que é a resiliência que Exatamente. A maioria das religiões coloca de uma forma muito boa, né? Com certeza. E é isso que vai dar... A capacidade de resiliência de cada um. Correto. Ou seja, é a forma com que eu vou conseguir me restabelecer após esse trauma, após esse choque, após essa tragédia, né? Então, as formas que eu vou encontrar de buscar ajuda para que eu possa me restabelecer depois. Mesmo naquela condição, eu nunca mais serei a mesma. De fato, não será. Mas eu terei apoio, eu terei suporte, e o fato das pessoas sempre saberem que elas têm com quem contar, independente de qual seja a condição. Mas, digamos, inicialmente com o CVV. Nós temos o CVV em Chapecó, nós temos o CVV em Santa Catarina e no Brasil. Então, se eu quiser um atendimento sigiloso, não quero contar para ninguém, não quero que ninguém saiba o que eu estou sentindo nesse momento, a gente tem esse suporte. Se eu quiser buscar uma ajuda espiritual, porque eu acho que nesse momento eu estou precisando, há esse suporte, né? Se eu precisar de medicamento, então eu sei que eu posso procurar por um psiquiatra ou então pela terapia. Ou seja, a gente pensar que existem muitas formas. E quantas mais eu precisar, se eu tiver isso à minha disposição, ótimo, porque isso vai me ajudar. Então, é importante eu saber que existe essa disponibilidade. Então, por isso é essa preocupação que nós temos com o pós, né? Porque passando o Natal agora ainda está muito recente, mas isso, como a doutora Lília muito bem comentou, isso vai meses ainda.
né? Como o próprio pessoal de Santa Maria comenta, desde a época do acontecido até hoje eles estão Virou um vivendo marco. isso, Uhum. né? Desde tal data. Isso vai acontecer aqui conosco também. Exatamente. O que tu falasse, Osana, é muito importante a questão religiosa. Numa hora dessas, a pessoa que tem fé, independente de credo, ela tem muito mais capacidade de se conformar ou de se reerguer através da religião. A religião se presta muito para isso. Em psiquiatria é notório, quando você trata qualquer patologia mental, num paciente que crê e num que não crê, a evolução é diferente. O que crê melhora mais rápido, sempre. É verdade. Como ciência, né, psiquiatria comprova isso já, né, doutora? Sim. Que as pessoas com fé, elas adoecem menos, elas se recuperam mais facilmente, superam dificuldades, independente do tamanho, do porte que seja essa dificuldade, elas se recuperam de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Então, e independente de credo, né? Isso, exatamente. A melhor religião é aquela que você acredita. Exatamente. E se identifica. Eu estou aqui prestando atenção nas meninas que conversam e a necessidade financeira dessas famílias. De que ponto isso interfere? Francisco, eu acredito que nessa tragédia, todo mundo, quem faleceu, a maioria foram os provedores, né? Foram os homens que morreram. Isso vai ser inerente, eles já estão, eu acho, indo atrás de direitos e questões legais, né? Eu não saberia te responder. Eu peço no aspecto de trazer conforto ou também na necessidade de acreditar que isso seria uma justiça. Um ganho financeiro como uma reparação. Existe esse modo de pensar ou... Não diria que é modo de pensar. Aí a gente entra num âmbito que é o da lei, né? Que daí já estipula determinadas compensações monetárias, os seguros, as situações assim. Eu acho que não saberia te responder. Na questão de ser mais um trauma para essas famílias. Sim. Porque eles viviam uma condição, e isso eu conversava outro dia com uma família, de que não existe mais. Eles Sim. viviam num patamar de que não existe mais. Mesmo que os dois trabalhassem, os dois tinham uma renda boa, 50% não existe mais. Sim. Então, é mais um trauma que sabe-se Deus quando vai vir essa reparação financeira, né? Essas indenizações, e as famílias precisam seguir. No outro dia da tragédia, as contas estão aí. Elas exato. vêm, elas continuam, e é preciso toda uma questão. Eu sempre digo que elas não têm o direito de sofrer, porque já tem que correr atrás de documentação e tudo Sim. mais, encerramento de conta, enfim, tudo é muito dolorido, né? Uhum. Todas essas coisas são doloridas para fazer, e nesse momento, e precisam ser feitas nesse momento que é dolorido. Então, a minha opinião de que é mais um trauma, assim. Que vem a agravar, é o que a gente chama de eventos estressores, né? Tem muitas situações que já aconteciam antes do evento, do trauma, contas a pagar, né, dívidas e tal, e isso segue, é mais um fator. É verdade. De desestabilização de uma casa, né? Correto. No CVV até a gente já tem recebido contatos, não com relação à tragédia, mas em relação à situação econômica do país, com relação às dificuldades, o salário, de alguma maneira, não que ele tenha diminuído, mas ele está valendo menos hoje. Então, as famílias já estão com dificuldades. As pessoas têm ligado para contar que estão desempregadas e estão passando por dificuldades. Então, a gente entende que isso é um fator que realmente traz preocupação.
E com a relação à tragédia, isso é algo que também acaba intensificando o sofrimento, porque é um pouco aquela sensação que as pessoas têm, poxa, eu já estou vivendo essa dor, eu já estou vivendo essa perda, né, de alguma maneira, eu já estou vivendo esse sofrimento, e aí mais isso agora. Então é algo que sim tende a intensificar a dor das pessoas, porém é em função de tudo isso que a gente precisa trabalhar, que é difícil assim você conseguir contemplar tudo que vai estar causando esse sofrimento, porque é algo novo para nós, né? É uma tragédia com proporções que a gente ainda não consegue mensurar, e todas essas condições que nós estamos tratando aqui, todas elas têm assim a possibilidade de dificultar o restabelecimento das pessoas. No entanto, também é preciso sempre lembrar que há sim condições, né? Porque a filosofia principal do CVV está na condição de que nós, seres humanos, temos condições para nos recuperar das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, sejam eles qual for. Então é por isso que a gente tem essa preocupação de colocar para as pessoas, olha, existe suporte, existe meios, e nós de alguma maneira vamos espalhar, vamos divulgar, vamos falar para as pessoas que têm meios da gente superar isso tudo, por mais difícil que isso possa parecer, que tem muito essa preocupação que a doutora Lilian comentou antes no início. Mas e se eu chegar no momento que eu vejo que eu não dou conta, que eu não vou conseguir, porque é muito peso, a carga é muito grande, porque são mães, são esposas que com filhos, na maioria filhos pequenos, então como é que fica isso daqui para frente? Então vai ser difícil de fato, porém é importante estas pessoas, estas mães, essas esposas, né, estas crianças saberem que há um suporte e que a gente está disponível para ajudar. Não é aquela condição de mas será que vão me ajudar? Porque às vezes se fala de uma ajuda que não está disponível. Então essa ajuda ela acaba se tornando para essas pessoas um pouco duvidosa. E essas pessoas elas têm que ter esse conforto de saber que, olha, eu tenho com quem contar. Né? Então isso é muito importante. E aí seja qual for o problema que vai surgir em decorrência disso, haverá uma rede de apoio. Né? Rosana, eu estava olhando aqui. Nós temos um modelo um trabalho de Ty Hurst que fala sobre situações de impacto de catástrofe, tá? Então ele coloca três fases, tá? Dentro de uma comunidade onde a gente precisaria observar assim as particularidades de cada comunidade onde aconteceu aquilo ali. A fase de impacto é o choque, né? Quando tudo acontece, daí a repercussão, né? Fase de repercussão é quando a coisa vai a público e começam as intervenções mundiais, nacionais e tudo mais. E a fase de recuperação, que entra no que a Carolina falou. Esse período seguinte ao desastre, a lua de mel do desastre, né, é a fase em que os sobreviventes se beneficiam com uma onda de compaixão, boa vontade e cuidados de amigos, familiares, comunidade. Só que dali a pouco esse período de promessas e receptividade não consegue se manter. E com frequência, a ele se surge uma fase assim de ruptura emocional com essas fontes de apoio. Eles estavam me apoiando, agora eu estou sozinho de novo, né? E traz como consequência às vítimas o estabelecimento de um sentimento de desilusão. E é quando os indivíduos passam a ter que enfrentar a burocracia e as barreiras legais para que possam solucionar problemas decorrentes da tragédia necessários para retomar a sua vida e seu cotidiano. Dinheiro, trabalho, advogado, é isso que as pessoas precisam, as famílias nessa hora. E ali elas se sentem sozinhas de novo. É verdade. Por isso que a rede precisa ser grande, né? Por isso que precisa ser multiprofissional e contínua. Nós tivemos, se eu não me engano, Francisco, foi na segunda-feira que nós abordamos o assunto do jogo Brasil-Colômbia. Foi nessa semana, foi durante né? essa semana. No dia que nós tivemos o Dr. João aqui, segunda ou terça-feira. Saiu a notícia, e vou falar para vocês que estão aqui conosco, que tem a ver com o assunto, e já é um retorno para o nosso ouvinte, de que será feito um jogo Brasil e Colômbia no dia 25 de janeiro, e essa renda será revertida. Aí que veio a polêmica do assunto para as famílias dos jogadores e comissão técnica.
Então nós pedimos um retorno da Chapecoense sobre o assunto e foi nos pedido um tempo até hoje à tarde, vai ser feita uma Hoje coletiva. está marcada uma coletiva às 16 horas. Muito provavelmente esse assunto também será abordado porque nós já questionamos. E a questão é justamente essa. Todos estavam no mesmo barco e tão no mesmo barco que a imprensa morreu junto com o jogador. Claro. Que o empresário, que o dirigente, que não é comissão técnica, o dirigente não é comissão técnica. Sim. Os diretores que lá estavam não são comissão técnica. Exato. E aí a Carol questionava assim, então uma vida vale mais que a outra? Ou uma vida vale e a outra não vale? E a nossa sugestão para a Chapecoense nesse momento é que faça um fundo e divida igualmente. Exato. Isso é o mínimo que a gente espera nesse momento. É o mínimo que seria justo, né? É o Exatamente. mínimo. Porque estavam tão no mesmo barco, será que acreditavam na Chapecoense? E eu comentava quando aquelas rádios do mundo inteiro, gente, nós vemos entrevista para a BBC, rádios da Espanha, rádios de Portugal. Eu nem falo aqui dos hermanos argentinos e chilenos e uruguaios, porque é mais Então, do comum. nosso lado, Eu falava assim, ó, gente, vocês imaginem que time, quando viaja, leva consigo o prefeito, empresários e a imprensa. A imprensa que muitas vezes malha, que bate o pau, que diz que aquele jogador tinha que ser trocado, que não sei o quê, que a comissão técnica, isso e aquilo. Pois Chapecoense conseguia. Exato. O prefeito não foi por um deslize, mas no jogo do Barranquilha foi. Exato. É verdade. Então nós aguardamos com preocupação esse retorno da Chapecoense, porque pode ser, nós vivemos momentos de união, né? Em que todo mundo se solidariza com todo mundo e de repente uma notícia, uma atitude dessa pode desencadear o próprio crescimento da Chape está embutido no trabalho da mídia, dos jornalistas, né? Então isso não pode ser desvinculado. Só que o que chama atenção é a logo da Chape na hora da tragédia, mas não era só a Chape. Vamos dizer, caiu o avião da Chape, sim, mas caiu o avião da Rádio Chapecó, da Rádio Outra, da TV. E os empresários, que eu ouço muito pouco falar, que eram pessoas de extrema importância para a nossa cidade, Sim. né? A gente comenta que a morte Era de uma apenas comunidade ali dentro, não era uma aquele... daquelas pessoas de dentro do avião da nossa comunidade já seria uma comoção na cidade, já seria um baque. Apenas uma. Gente, eu sei que o assunto está bom. Eu quero vocês de novo aqui. Já vamos deixar marcado uma próxima entrevista, mas nós temos que seguir a nossa programação e encerrar o Chapecó Notícias. Eu quero uma despedida da Osana, da doutora Lilian. Muito, muito obrigado por terem aceitado o convite e já vamos agendar a próxima. Com certeza, Francisco, o CVV está sempre à disposição, até porque, como a gente sempre fala, né, a gente precisa comentar, a gente precisa falar sobre esses assuntos, para lembrar as pessoas sobre isso, para que a gente também possa, de alguma maneira, fazer alguma coisa por isso, porque é a nossa comunidade, a nossa Chapecó que está sofrendo com isso, então isso é muito importante. Gostaria de deixar mais uma vez o agradecimento, me colocar à disposição, né, em nome do CVV, e também desejar, né, um bom Natal, sempre na medida do possível, né, a todos nós, mas que de alguma maneira a gente possa passar um bom Natal. O número e o horário de atendimento? Isso, falando em CVV. Perfeito. O atendimento no CVV, então, é diário, né, de domingo a domingo. O atendimento normal agora no final de ano, Natal, Ano Novo, normal, das 15 às 23 horas. Telefone 141. E para quem é de outros municípios, também através do 3331-4111. Lembrando que 141 é gratuito para Chapecó. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição quando precisarem e tiverem interesse em ouvir alguma coisa relacionada a essa área. Estamos. Muito obrigado. Nós falamos em nome de Agropecuária Semente Dourada, lá tem tudo em ótimos preços, Aurora, a hora mais gostosa do dia, acesso online, internet ultra rápida através de fibra ótica, eletrônica Moroni, Avenida Nereu Ramos, no centro de Chapecó, Lojas Magrão. Feliz Natal, é nas Lojas Magrão, você paga em 10 vezes, a primeira para fevereiro, atendimento hoje até às 10 da noite. Instituto de Ensino Superior do Sul, IPEL, é odontologia moderna ao seu alcance. Carol. Santos Manutenção, tudo em manutenção residencial,
predial e industrial. Santos Manutenção, WhatsApp 99950-6730, 99950-6730. Mário Tomasi fala em nome de quem, Francisco? Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento, e Carbono Iveco, distribuidor dos pneus de carga Bridgestone e Firestone. Gente amiga do rádio, eu vou me despedindo, desejando a todos uma bela sexta-feira, um ótimo e feliz Natal e fim de semana. Eu sou Carol Bonner, me despeço também. Amanhã nós estaremos com a nossa família. Quem apresentará o jornal será a Camila Silveira, que vocês já conhecem. E hoje o meu beijo no coração vai especialmente para minha mãe e para minha irmã, que estão nos ouvindo e nos aguardando lá em Florianópolis. Tchau, tchau e até segunda-feira. Chapecó Notícias.